Bom dia, meu nome é João Renato. Eu estarei apresentando o trabalho de identificação e análise de vulnerabilidades socioambientais no Vale do Jari, estado do Amapá, para o 8º Seminário Integrador em Ciências Ambientais. Os autores sou eu, João Renato Marcebiagione, Regina Célia Macedo Nascimento, Frederico Yuri Hanai, todos da Universidade Federal de São Carlos, estado de São Paulo. Esse foi um trabalho, oriundo de uma pesquisa sobre a parte da FAPESP. Então, o trabalho tem o foco nas comunidades tradicionais amazônicas do Vale do Jari, na parte do Amapá, cuja economia local se baseia no agroextrativismo e atividade de subsistência. É uma área que tem pressão grande sobre seus territórios e em seus aspectos socioculturais, em razão de grandes obras de infraestrutura, mineração e outros conflitos por água e território. O trabalho se faz relevante em razão do contexto de mudanças climáticas, que é uma das dificuldades enfrentadas, e da lacuna de conhecimento do tema para tais comunidades. A base bibliográfica eu usei principalmente a definição de Adger para definir o que é vulnerabilidade, que define nessas três aspectos, que é fator de exposição, ou seja, a presença de indivíduos, sistemas ou ativos econômicos que são afetados, a sensibilidade, que é o grau em que o sistema é afetado, e a capacidade de adaptação, que é a capacidade do sistema em evoluir para acomodar riscos e expandir a gama de variabilidade a qual ele consegue lidar. E eu deixo sempre uma base do BOF, né, de como se trata a sustentabilidade, que deve ser compreendida de forma abrangente, indo além do desenvolvimento econômico, envolvendo todas as dimensões da realidade, cultural, política, social, etc. Então, os objetivos principais desse trabalho são a identificação de situações de vulnerabilidade enfrentadas pelas comunidades, e investigar as dimensões da vulnerabilidade socioambiental no Vale do Jari, considerando fatores históricos, sociais, econômicos e ambientais. Então, a metodologia. A área de estudo é essa é a bacia do Rio Jari, esse curso principal aqui, mas nós falaremos mais o estudo se aplica mais na parte do Amapá, que desse lado esquerdo aqui é o lado do Pará. Aqui é um pouco do que se baseia a economia, que é a extração de castanha do Pará. E aqui são as três comunidades estudadas: São Francisco do Iratapuru, Santo Antônio da Cachoeira e São José. Então, levantamento e análise de dados. Para a identificação das vulnerabilidades, nós aplicamos questionários estruturados a representantes familiares. Pressões e conflitos, problemas sociais e ambientais e condições atuais socioambientais. E nisso foi feita uma síntese numa matriz SWOT para tomar um conhecimento geral do ambiente, identificar fatores de vulnerabilidades por ameaças e fraquezas, sistematizar as informações e compor um panorama. Os resultados. Então, nós temos principalmente a usina hidrelétrica, que é um impacto negativo citado por todos os entrevistados, que causa alterações no Rio Jari, na qualidade da água, na ictiofauna e na perda de patrimônio também, né? Que houve uma antiga cachoeira e potenciais atrativos turísticos que desapareceram em razão das obras. E aumento da drenagem, da variação. O açaizal também está submerso em razão do aumento do nível da água e houve muito desmatamento para isso. E tem muita semelhança com outros casos brasileiros. E os programas de compensação propostos pela empresa são ineficazes, pouco detalhados e, da última vez que eu vi, não estavam mais disponíveis para consulta, né? Então a gente classifica como uma alta suscetibilidade e uma baixa capacidade de resposta dos sistemas afetados. Aqui outras mudanças climáticas. O aumento de temperatura, aumento do período de intensidade seca, as safras de castanha diminuíram, o aumento da propensão da floresta a fogo, chuvas tardias e floresta seca. Foram todas observações constatadas na entrevista. Então, isso impacta diretamente o modelo de economia extrativista que eles desenvolvem. E ele é dito que, junto com usina hidrelétrica, é um dos principais desafios a ser enfrentado, novamente com alta suscetibilidade e baixa capacidade de resposta. Outro problema, os forasteiros, que representam uma ameaça pelo turismo predatório, pessoas alcoolizadas que chegam às vilas, os pescadores ilegais, né, predatórios, que fazem ameaças diretamente à vida deles, além de tirar um dos recursos de subsistência, que são os peixes. Traficantes, que têm impacto sobre os jovens, isso causa muita preocupação entre eles. Sabotagens, houve muitos incêndios e furtos sobre instalações dentro das comunidades, de barcos, da cooperativa que eles possuem. E também tem um descaso do poder público como um agravante dessa situação, né? Então, uma alta sensibilidade e uma capacidade de resposta baixa para a média, no sentido de que eles poderiam recorrer ao poder público, mas o poder público não dá esse retorno, então baixa. O garimpo, né, que são pequenos empreendimentos mineradores com regulamentações menos rígidas, o que faz com que algumas irregularidades passem, né? Como, por exemplo, o uso de mercúrio, uma fiscalização baixa. Então, isso causa, pelas observações das entrevistas, uma poluição do rio, a água fica muito enlameada, pela extração do ouro, principalmente, e tem a possibilidade de contaminação por metais pesados, né? Principalmente o mercúrio, que causa acumulação e agrava já os problemas sobre a ictiofauna. É uma alta sensibilidade e uma baixa capacidade de resposta.
Os aspectos internos da comunidade, a gente tem também, eles são sujeitos à energia elétrica precária, que apesar de eles morarem a pouquíssimos quilômetros de uma usina hidrelétrica, eles não têm acesso à energia 24 horas por dia. Eles têm estruturas danificadas pelas sabotagens, as vias de acesso são muito precárias, há falta de embarcação, tem problema de alcoolismo interno e externo, tem o problema da evasão de jovens, ausência de saneamento básico, falta de vetores de doença, falta de polinizadores, destinação inadequada do lixo, apesar de eles terem uma coleta boa do lixo, esse lixo não tem uma destinação adequada. E o sistema de saúde sobrecarregado, né? Ou seja, os problemas internos agravam a acessibilidade das comunidades, as vulnerabilidades anteriormente citadas e agem como limitantes à capacidade de resposta. Então, né, fazendo uma menção ao saneamento básico, os dejetos são diretamente lançados no rio e no solo, que agrava a condição do rio. Tem focos de vetores, tem muita água empoçada, oriunda de perfurações antigas e abandonadas. O lixo, novamente, não tem destinação adequada. O aterro é sobrecarregado e isso gera um risco de saúde pública, né? Ou seja, as vulnerabilidades formam um sistema complexo com fortes elementos sinérgicos, onde os problemas se potencializam. E aí é um panorama que eu costumo fazer sempre uma síntese nos trabalhos, mas é basicamente o que eu expliquei. Então, como considerações finais, foram identificados 5 grupos principais de vulnerabilidade, né? Os hidrelétricos, os garimpeiros, o garimpo, os forasteiros, as mudanças climáticas e a questão do saneamento básico, as questões internas. As vulnerabilidades se potencializam, aumentando o fator de sensibilidade, e é um cenário em que inviabiliza soluções de viés reducionista, visto que é uma clara definição, clara observação de um sistema complexo. Obrigado.